E aí, Lucas? E aí, Felipe, beleza? Tá me ouvindo? Tô te ouvindo bem. Tudo tranquilo? Tudo tranquilo. Deixa eu ir aqui pro ambiente mais tranquilo. Voltei para São Paulo. Ah, tá em São Paulo agora? Tô, Pô, pois é. São José já tava me dando agonia. Deu uma estabilizada por aqui, eu acabei voltando. legal. Vamos lá. Cara, então antes da gente começar, eu posso tirar uma dúvida só para entender se eu tô no caminho certo? Claro, compartilha a Do... tela aí comigo. Não é de tela, não. É só as ideias do relatório mesmo. Pode falar. Eu tenho visto, você me deu dois desafios. O primeiro é entender por que que uma média, enfim, a gente tinha lá uma função, né, a relação valor líquido e valor bruto, por que que a média dessa relação não era o parâmetro, Tá? certo? E eu acho que isso tem muito a ver com o descida do gradiente, né, ou seja, a forma como uma função linear ela é criada, é feita para minimizar o erro médio quadrático. Uhum. Então, nem sempre o primeiro não, a variável que multiplica o coeficiente, ele vai ser a média. Ele vai ser simples, vai ser o coeficiente, ele vai ser muito próximo da média, mas vai ser um coeficiente que minimiza o erro médio quadrático, certo? É isso aí. Tá. E no segundo ponto, então eu posso seguir nesse caminho de explicação Pode. da descida. Tá. Que- E a segunda, eu entendi que quando a gente tem uma função, no caso, uma medida que ela é secundária, digamos assim, ou seja, ela é indireta, ela muitas vezes incorpora, ou seja, sempre, né, ela incorpora a incerteza das medidas que a compõem. Uhum. E aí a gente calcula isso pelo propagação de incertezas ou erros, né? É isso aí. Que é. Hã? É isso aí. Ah, tá. Que é derivada parcial em função da variável vezes a incerteza da própria variável. São essas as duas questões, é nesse caminho, né? Uhum. E é por isso, por não levar em consideração a propagação de incerteza, que os valores são diferentes, né? Não, não é por levar em consideração propagação de incerteza que os valores são diferentes. Ah, Tá, os valores são diferentes devido à primeira explicação que você deu. não, mas é que A primeira, são três explica... valores a e eles primeira, são. a primeira explicação, que é devido a. Até você chamou a descida do gradiente. É isso mesmo, que é minimizar o erro médio quadrático. Tá certo? Perfeito, não, entendi. Essa E o é outro é como é que a gente calcula, então, o desvio padrão para uma medida que é composta. composta. Perfeito. Exatamente. Eu não sei se você está vendo a minha tela aí. Tô vendo sim. A diferença que você tem entre o cálculo da média e como é feito o coeficiente na regressão é devido a isso aqui, tá? Esse cara aqui, ó, que vai te dar essa diferença. São métodos diferentes. Aqui é um método que é essa descida do gradiente é mínimos MMQ, né? Mínimos quadráticos, tá certo? Que é feito. Ela dá para Uhum. fazer na mão, dá bastante trabalho, porque você tem que ficar abrindo as matrizes, tá certo? Mas ainda é possível fazer na mão. É uma medida que ela é algebricamente possível, que é diferente, por exemplo, de você calcular uma regressão logística binária. A regressão logística binária, ela não é calculada na mão. Você não tem Entendi. como calcular na mão. Ela está por trás de um método numérico de aproximação para fazer aquilo, que é o método que eles chamam de verossimilhança, né? Porque usa um conceito de probabilidade e a questão é que você não tem uma álgebra para fechar o assunto. Então você tem que usar métodos numéricos para fazer.
seja o método numérico, geralmente são os mais tradicionais que se usam, que é o Newton-Raphson para fazer as coisas. Né? Mas é só método numérico e os pacotes já estão prontos, tá certo? Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, quando a gente fala de propagação de erro, nesse caso, eu vou te explicar como é feito aqui e vou te explicar o porquê acontece duas coisas aí nessa questão, que é o seguinte, Tá. eu vou voltar aqui no SAS, deixa eu ver uma coisa aqui. Deixa eu só iniciar essa lib aqui, aí eu consigo já trabalhar com a base de dados que está aqui. O que acontece? Deixa eu mostrar um gráfico, que é o gráfico esse gráfico que a gente fez, valor líquido, margem, taxa, coeficiente bruto líquido, coeficiente bruto líquido, deixa eu ver se está aqui então. Mais fácil abrir aqui, né? Deixa eu ver aqui o nome da variável. Margem, coeficiente bruto líquido. Esse aqui, MBR. Esse MBR aqui. Já está na aula 10. Aqui. Vou fazer o cálculo do MBR aqui. Depois eu já organizo aqui tudo para você. Eu estava fazendo algumas coisas para você ver que interessante que fica um detalhe aqui. Para poder te explicar isso daí direitinho. Distribuição da relação da margem por valor bruto. Eu tinha feito esse cara já. É ele, eu tô com ele aqui. VL bruto. Aqui é percentual mesmo. Aqui chama MBR. Tem um detalhe nele, porque se você calculou, assim, tem a diferença, você explicou pelo método, mas você viu que, não sei se você nota que é interessante, que é muito próximo, né? Um dá 0,64 e o outro 0,69, alguma coisa assim, não é? Sim, é. Né? A pergunta é assim, tá, é diferente, bacana, mas por que não dá uma diferença muito grande? Entendeu o que eu quero dizer? Entendi. Tá certo? Assim, você não tem uma diferença muito grande do que está acontecendo, a gente está pegando toda a base, tá? Depois eu vou te mostrar que eu comecei a levantar aqui as questões do seguinte, que é assim, quando você tá... A ideia é fazer um orçamento em cima disso, né? Que o pessoal chama de forecast. Quando a gente usa toda a base, a coisa fica até bem interessante. Uhum. Quando você começa a quebrar por mês, vendo as safras, você vai... Não sei se você já fez isso ou não, mas o R quadrado cai absurdamente. Quando você calcula, por exemplo, a relação entre margem e valor bruto. Tá? Tanto aqui, ó. Essa relação a gente estava falando lá, eu pedia para você margem e valor bruto ou margem e valor líquido? Eu não me recordei aqui. Acho que era nota. O que eu pedia para você? Não, onde, cara? No exercício? No exercício. Não, Era a relação entre valor líquido e valor bruto ou margem e valor isso. bruto? Não, valor líquido e valor bruto. Valor líquido e valor bruto? Então pera um pouquinho. Peraí, deixa eu voltar lá. Deixa eu aqui, senão eu vou fazer bobagem. Estou escrevendo margem aqui. Que a gente está achando um percentual só, tem que achar os três. Eu vou te mostrar algumas coisas hoje.
Pô, que bacana que deu certo lá, cara. Ah, Nossa, nem isso- falo, fiquei bem feliz também. muito bom mesmo. É, empresa financeira, não financeira? Não, não financeira. Não financeira? Não financeira, empresa de serviços. Que é, Legal. vamos ver, tomara, tô torcendo aqui. Se der certo, virar seu garoto propaganda aí pro. Obrigado. Espero então que dê muito certo. Mas, Caramba, Felipe, vai dar, vamos lá, hein? cara. Isso vai dar, porque primeiro que estão precisando de muita gente no mercado, tá? Segundo que eu tô vendo, assim, estou preparando algumas coisas aqui para fazer os cursos e tudo mais. Eu percebo que todos os cursos são bem iguais, né? O pessoal foca Isso é muito em verdade. ferramenta, foca muito em ferramenta. E assim, eu acho legal aprender ferramenta, principalmente quando você é mais jovem e tal, que você pega um cara entre 18 e 20 e poucos anos aí. Uhum. Mas quando você está pedindo senioridade das pessoas, cara, aí só ferramenta não importa. Você pode fazer ferramenta, você pode resolver o problema no Excel. A questão é Sim. como que você interpreta aquilo. Mas voltando aqui, o que que acontece? Apesar de você estar calculando por métodos diferentes essa relação, tanto o coeficiente quanto essa média geral, o detalhe que você tem aí é essa distribuição que você está vendo aí Sim. na sua tela, Uhum. tá? Eu acho que tá dando eco aí. Você tá com fone de ouvido ou você tá com coisa? Não. Você tá se ouvindo? É, É, deixa eu pegar um fone aqui. Pronto, acho que agora vai ficar mais fácil. Pronto, coloquei um fone aqui. agora, agora eu não me ouço mais. Aí o que acontece? O que acontece é o seguinte, é devido a diferença é dada devido a essa, como fala, os dois métodos diferentes. Só que Uhum. eles são muito parecidos, os dois valores, devido a essa distribuição que está na sua tela. Certo. Tá? Essa é a questão. Você tem uma Uhum. moda muito alta, próximo dos 70% ali, entre 69% e 70%, tá vendo? Uhum. Né? Sei lá, 65%, sei lá quanto que é isso daqui. Tá? Mas a questão é que você tem essa moda aqui muito destacada com relação às outras, com relação aos outros, às outras barras. Então, Certo. essa moda aqui, ela vai, tanto faz se você levar para um método A ou um método B, você vai chegar muito parecido, Uhum. entendeu? Se Sim, essa distribuição fosse diferente, você podia ter uma divergência maior entre esses dois números, entendeu? entendi. Essa é a questão. Principalmente se você tivesse uma coisa não muito simétrica. Entendi. Então, se você tivesse uma coisa bem assimétrica, que tivesse uma assimetria muito grande, você veria que isso daqui seria bem diferente. Tanto que essa curvinha aqui, que é o plot da normal em cima disso, a média Uhum. dela, que fica lá em 69,99, que é 70%, está bem aqui, Tá. né, que é o centro delas. Tem o centro, que é por isso que ela é simétrica, essa curva. Já o outro método deu um pouquinho para cá, Uhum. porque tenta minimizar erro. Mas, novamente, é porque você tem esse cara aqui. Ó. A questão tá tudo como tá feita a distribuição deste valor. Então, onde eu quero chegar com você é o seguinte: você pode se deparar com esse problema ou não, vai depender de onde você for trabalhar, o que você for fazer, como você vai destrinchar as coisas, como eu costumo falar. A grande questão é que este gráfico aqui, que foi um dos primeiros gráficos que a gente começou a trabalhar, que é gráfico de distribuição, que é a mesma coisa que fazer uma tabela de frequência, tanto Uhum. são formas diferentes de ver a mesma coisa.
perceba que é esse fundamento que te explica as coisas mais lá na frente. Entendi. Conseguiu entender a questão? Entendi. Porque assim, quando você faz, a não ser que você está trabalhando num lugar onde tudo é desesperado, as pessoas não querem saber muito como as coisas funcionam, né? Mas enfim, quando você está trabalhando num lugar onde as pessoas querem saber mais, um pouco mais onde as coisas funcionam, então um gráfico desse daqui começa a explicar melhor as coisas que estão acontecendo lá. Essa é a questão, né? Isso que é o fundamento de lá, porque o resto é matemática, ou um algoritmo que te faz alguma coisa. A questão é como é feita a descrição desses dados, é o que vai te dando coerência ou incoerência naquilo que você está fazendo. Entendi. Por isso que eu fico insistindo nessas coisas elementares aqui. Você vamos fazer o básico, faz o arroz com feijão certinho, porque daí ele vai funcionando, você consegue voltar a explicar o porquê o sabor da comida está desse jeito, e assim sucessivamente, tá? Então esse aqui era uma coisa que eu sempre falo. Aí, em cima disso, a segunda questão é a propagação de erro. A propagação de erro, o que acontece? Quando a gente está falando, essa propagação de erro, quem trabalha bastante, quem vê isso daí na área de física e engenharia, tá? Uhum. Acontece muita propagação de erro. Medidas, né? Exatamente, porque daí você tem medidas e quando você tem medidas tem que fazer essas propagações. Aí tem a fórmula geral que você faz para propagação é como você falou, por derivadas parciais mesmo. Uhum. Em descida do gradiente também. Por derivadas parciais. Porque o gradiente nada mais é que são derivadas, né? Sim. Quando você está falando de gradiente, você está falando de que até. Não sei se você gosta dessa parte muito matemática. É, eu acho que é um dos maiores gaps que eu tenho aí, então eu gosto bastante de Se você exercitar. gosta, beleza. O gradiente geralmente é dado isso aqui, tá? Se você já viu, a gente faz o gradiente indica dessa forma aí, Uhum. tá? Quando você vê um vetor em cima desse gradiente, então significa que ele é um rotacional. Então, gradiente rotacional nada mais é que enfim, são as derivadas de Stokes. O que é gradiente rotacional? Imagine um furacão. Um Tá. furacão, aquele Uhum. funil que ele faz. Sim. Furacão, um tornado tem um funil, né? Ou mesmo uma quando você abre a torneira numa. Esqueci o nome, caramba, como que chama? Quando você abre a torneira na pia, Uhum. que enche e depois forma aquele funil, aquele redemoinho, aquele redemoinho, sei lá como chama aquele negócio. Aquele formato, aquela matemática que se faz a matemática ali, é que a gente chama de o gradiente de Stokes, né? Que ele nada mais é que a gente chama de gradiente rotacional, ou seja, ele é um gradiente porque ele vai de uma coisa, por exemplo, maior para menor, e ele rotaciona. Então por isso que ele é um campo vetorial, porque ele tem essa rotação, tá certo? E enfim, hoje em dia tem modelos que tem isso daí, tem as coisas que você joga e você resolve isso. Mas eu nunca vi isso sendo utilizado no mercado financeiro. A única coisa que eu sei é que Black-Scholes usa algumas coisas desse tipo. Mas aonde eu Uhum. trabalhei especificamente, a gente nunca precisou fazer isso. Eu especificamente. Tá? Mas enfim, então, o que acontece? Quando a gente está falando de essa propagação de erro, que você faz por derivadas e tudo mais, já tem umas formuletas prontas, tá certo? E as formuletas prontas que a gente utiliza para ela, que sai dessas derivadas, evidentemente, você pode abrir tudo na mão, é o seguinte: quando você quer calcular, tá, uma relação, por exemplo, uma coisa que for. Eu tirei suas dúvidas? A gente pode Sim, dar sim. continuidade? Legal. Era a ideia de só entender se eu estava no caminho certo ou se eu estava indo muito longe. Não, é isso aí. Vamos supor que você tem uma coisa, uma, fala, uma variável, que ela seja dada pela seguinte relação. Então, tem uma variável aqui, que ela vai ser dada pela. Eu vou até tirar essa barra de cima que é média, só para ficar mais fácil aqui para mim.
Então tem uma variável A, ela vai ser dada por uma relação entre B e C. Tá? Que no caso que a gente está falando aí é exatamente a relação, por exemplo, valor líquido e valor bruto. Sim. Entendeu? A gente está calculando um alfa, nada mais é que esse alfa aqui, que é a relação entre valor líquido e valor bruto. Alfa, A, qualquer coisa. É um parâmetro. A questão é como que a gente faz para a gente conseguir calcular a propagação de erro desse negócio. Por quê? Porque isso aqui, ele tem um erro embutido. Esse erro embutido, nada mais é, esse erro aqui não é erro de intervalo, tá? Que nem aparece lá, intervalo de confiança. Não, esse erro aqui é o sigma, é o desvio padrão, tá? Então, o que acontece? Esse sigma aqui esse cara tem um sigma. Quem que é o sigma desse cara aqui? É toda a distribuição, é o desvio padrão da sua distribuição como um todo. Então, Tá. se a gente estiver falando, no caso, aqui, o que eu estou querendo dizer para você é uma coisa assim, ó. Vou pegar esse proc aqui. Dá até para calcular por ele, quer ver? Vou te mostrar aqui, ó. STD. Standard. Acho que é assim. Tinha calculado para a margem? Eu vou... STD. STD. É assim, né? Isso. Tá. Isso. Eu estou calculando para a margem, eu vou colocar aqui o valor bruto. Tira. Vou fazer o seguinte. Estava fazendo umas contas aqui. E aí, vou pegar para o valor bruto. Aqui. Aqui. PL bruto. Mediana do bruto. E esse cara aqui pro bruto. Aí aqui, eu vou calcular um ST P1.VL bruto. SVPAD bruto. Aí aqui, eu vou tirar essa safra. Eu fiz uma outra safra, não interessa agora, eu vou te mostrar depois. Só porque aqui a gente calcula para toda a base. Tá? A gente está calculando para a base toda. E além dos valores brutos, a gente calcula para o líquido também, né? Então a gente faz para o líquido a mesma coisa. Acho que esse aqui é o nome que eu dei para eles. Líquido. 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 Pronto. Agora aqui eu vou selecionar esses caras aqui. De novo, tá? Eu faço por SQL que eu tô acostumado, tá, cara? Você faz aí do jeito que você achar mais interessante. Eu esqueci de alguma coisa em algum lugar. Deixa eu ver. Mediana. Faltou uma vírgula aqui em cima para separação das variáveis. Aí o pessoal tem como fazer um proc table, proc não sei o que lá. Você acostuma a fazer de um determinado jeito, você vai mais rápido. Aqui, ó. Esse parceirinho aqui, tá vendo? Na tela. Então, o que acontece aqui, ó? Aqui, ele está me dando a mediana do valor bruto, a média do valor bruto, desvio padrão do bruto. Tá? Líquido, mediana do líquido. Tá. A média do líquido. Tá certo? São bem parecidos quando você coloca um todo. Isso aqui é sensacional. Quando você coloca esse todo, cara, fica muito parecido. Então o R quadrado fica bem legal quando você ajusta tudo. Quando você vai abrindo por mês, vira enfim. Aí o que acontece? Esse aqui é o sigma do valor bruto e esse aqui é o sigma do valor líquido. $500 para cima para mais. Ou para menos, né? 3, 2, 1, 60, 90%, aquelas coisas todas. Mas a questão é que esses são os sigmas dos dois. Tá? Os desvio padrão dos dois. Esses dois caras aqui é o que a gente utiliza para conseguir fazer a propagação disso aqui.
E aí a propagação desse cara, ele é calculada da seguinte forma. Quando a gente vai calcular essas relações. As relações, elas são... Deixa eu ver se eu escrever aqui. Sigma... Pegou, legal. É o sigma, no caso, de A dividido por A, relação isso aqui, ó, ao quadrado, é igual a sigma de B dividido por B ao quadrado mais sigma de C dividido por C ao quadrado. Ah, sim. Quem que é esse A e esse? Isso são as médias, tá? Sim. Média de A, tá certo? Vamos escrever aqui. Média de A. Só pra... Você chegou a ver isso aqui? O que eu vi era diferente, mas eu acho que eles levam para o mesmo lugar. O que eu vi era a raiz quadrada de tudo, e dentro eu tinha a derivada parcial de de A sobre a de B, vezes a incerteza de B. Ah, então peraí que eu já vou te escrever isso daí, só para você ver essa notação. Já sei que isso aqui é o seguinte. O sigma, então, só para deixar registrado aqui, como o sigma é representado matematicamente em derivada. Ah, por que você não... Olha só que interessante. Ele vai. Olha só. Vou colocar aqui embaixo. Como o sigma é representado matematicamente. Como que é representado matematicamente? Ficou esquisito aqui, depois eu arrumo. Deixa eu colocar para você. É o seguinte, esse nosso amigo sigma, ele é dado como del rho, deixa eu ver aqui, del por del. Então, no caso aqui que a gente está falando, se eu estou pensando no sigma A aqui, ele seria a derivada de razão sobre com relação a Bzinho, né? A Bzão. Isso. Entendeu? É isso que a gente está falando aqui. Ah, entendi. Entendeu? Esse sigma a gente representa dessa forma aqui. Filho, por que você não quer ir? Equação del B Bzão. Não quero ficar. Não sei por quê. Mas a ideia era fazer certo. Ah, porque é assim, né, Lucas? Esperto. Começa a fazer tudo. É isso aqui. Isso. Aí era isso ao quadrado vezes a incerteza. Isso, exatamente. Então, isso daqui é o sigma, no caso aqui, sigma A. Né? Isso. Aí você tem a raiz, vai tendo a raiz. E isso aqui é multiplicado, isso aqui é o quadrado, tá? Isso. Isso aqui é o quadrado. E ele soma por todas as variáveis, quantas variáveis forem. Exatamente. Isso aqui é o quadrado. E esse valor você multiplica por sigma B. Perfeito. Sigma B. Isso. Ao quadrado. Ao quadrado também. E aí mais, e aí sucessivamente, entendeu? Aí de tudo isso daqui,
que você tem, Faz uma você raiz de. exatamente, você leva a 1/6. E assim vai. Só que como esse cara aqui, esse amiguinho aqui, ó, essa derivada parcial aqui, Uhum. você vai chegar. O que acontece? Quem que é deu A, deu C, deu esse. Isso aqui nada mais é que o sigma das relações entre A e B. Sim, que Entende? seria sigma de. É sigma da relação entre A e B. Ou seja, ele está falando assim, ó, quanto varia B com relação a quanto varia A com relação a B. Quanto que varia o incremento de A com relação a B. Entendi. Entendeu? Então, esse quanto vale o incremento de A com relação a B, aí aqui faltou. Não, é isso mesmo. Tá certo. Quanto que vai. Não, eu tava vendo uma coisa aqui, não faltou nada, tá certinho. Isso aqui vai embora. Uhum. Se você simplesmente pegar esse cara aqui e começar a jogar, a rearranjar esse amigo aqui, você chega no mesmo lugar. Você tem que chegar no mesmo Entendi. lugar. Entendeu? É, E isso daqui serve para você calcular qualquer coisa. Ou seja, quando você quer calcular uma relação que não é tão bela quanto essa aqui, por exemplo, tá certo? Então você quer, sim. então você tem, por exemplo, A, B dividido por C vezes D elevado ao quadrado. Uhum. Entendeu? Aí você vai ter que aplicar as técnicas de derivadas parciais e derivando todo mundo. Sabe assim, vai fazendo Entendi. um monte de derivado. Como que a gente está calculando esse cara aqui, a gente vai chegar nisso aqui. Então, para você calcular esse sigma A aqui que a gente quer, neste nosso caso, Uhum. aqui, para o nosso caso, que você faz. Isso está claro aqui, Tá claro. tá certo? O que você faria é ficar, nesse caso aqui, esse sigma aqui, ó. A gente vai pegar esse cara, ele vai ser igual a todo isso aqui, tirado a raiz, aqui. Eu não sei porque ele não quer pegar a raiz aqui. Mas a ideia dele era pegar a raiz toda. Deixa eu inserir uma raiz aqui, então, já que ele está reclamando. Aqui. Pronto. Para de reclamar. E todo mundo aqui. Esse cara aqui. Aqui. Coloquei todo mundo aqui dentro. Vezes. Como eu tirei a raiz de todo mundo aqui, dos dois lados, essa média de A passa para cá, multiplicando. Sim. Esse é o sigma A que a gente está calculando. No caso, ele é esse sigma dessa proporção. Entendi. Perfeito. Entendeu? Aí, isso aqui que a gente está fazendo, no caso aqui, se eu quiser pensar nesse cara, a gente está no código aqui, deixa eu só diminuir um pouquinho, para a gente pensar o cálculo do desvio da relação entre líquido e bruto, que era isso que a gente estava vendo aqui. Então, vai ser o seguinte. A gente vai ter que pegar. Eu acho que isso aqui existe. Square root de valor bruto
o desvio do valor bruto. Eu vou dividir pela média do bruto. Pela média desse cara. Isso aqui elevar ao quadrado. Vamos ver se esse cara faz essa continha para mim aqui. Aí mais a mesma coisa. Mais a mesma coisa, só que agora com o valor líquido. Valor líquido. Com valor líquido. Bom, aí todo mundo aqui a gente multiplica pela média do A. A média de A aqui. Você lembra? Sim, é o AVG de... Ah, tá. Só que isso aqui é a soma do valor líquido dividido pela soma do valor bruto. Esse é o cara que a gente tem. Então, isso aqui, S, a gente vai chamar de desviade do líquido bruto. Vamos ver se ele roda, se reclamar tanto. Só essa parte aqui. Dois erros. Deixa eu diminuir aqui para já ver o que eu esqueci aqui. Será que é o quadrado? Ou tão... Ué, cadê? Tem um problema quebrar a linha assim? Ele reclama? Não sabia. O SQL não. Então não é. Mas... Então tá faltando algum parênteses aqui, eu acho. Eu acho que tô colocando. Tá faltando parênteses. Ah, tá faltando parênteses. Qual? Ah, tá. Esse cara aqui. Esse cara tá fechando. A linha depois, antes do S. Agora, esse aqui tá ok. Square root tem que parar aqui, ó. Agora sim. Agora, teoricamente, tá certo. Vamos ver. Ele vai chorar muito agora. Isso aqui existe? Em SQL? Existe, né? Acho que sim, deixa eu dar uma olhada aqui. Sim. Raiz, tá certo? Raiz quadrada SQL. É isso aí, SQRT. SQRT, tá certo. Isso é uma coisa. Talvez. Talvez seja isso. Ele quebra achando que vai ter um...
Eu não lembro se tem algum jeito que tem que colocar continuidade, tracinho, tracinho, sei. Acho que é uma barra, cara. Uma barra ó, invertida. Ué, mas Mas não é seu problema, não. será que. Ah, é o elevado. É, É assim? eu acho que são dois asteriscos. Assim, né? Isso. Vamos ver. Pronto. Foi. Era isso mesmo? Aqui, ó. Desvio padrão do valor líquido bruto. 0,24. E aí que entra um detalhe, né? Que é o seguinte. Um pouquinho aqui. Acho que isso aqui não tem problema. Ah, tá, valor líquido bruto, tá tudo ok. Aqui. Deixa eu te mostrar uma coisa. Ô, caralho, o que eu esqueci? Porra de um parênteses. É sempre. Ó, viu? A média tá essa aqui. Sim. A gente calcula lá. E aí dá essa encrenca aqui, ó. Tá vendo? Aí por que que isso daqui dá dessa forma, né? Dá uma coisa chata desse jeito aqui. Dá um desvio tão grande. Mas espera. Hum, Esse desvio ele tá grande? tá muito grande. Tá grande pra caramba. Ah, tá, desculpa. Os dois estão. Ó, esse aqui é a É. média. Esse aqui é o desvio. Não, eu tava olhando pro do lado. Desculpa. Eu falei, pô, não tem. Esse desvio aqui tá muito alto, tá vendo? Sim, sim. Ele é quase um terço da média. Aí, calculado certinho, né? Tá aqui. Esses dois aqui, fecha no terceiro, esse aqui, fecha no terceiro aqui, tá certo? E aí a gente multiplica. Não tô fazendo bobagem algébrica aqui não, né? Não, certo. A questão disso aqui, deixa eu até fazer o seguinte aqui para não ficar toda hora fazendo isso aqui. Só para fazer uma comparação. Que é o que dá esses desvios altos que quebram a gente. É isso aqui, ó. Copiar aqui. Cadê você?
Vou colocar aqui embaixo. E daí a gente vai fazer o seguinte. Eu vou fazer esse um cálculo, eu vou fazer esse histograma, vou salvar lá e depois eu vou fazer outro cálculo, tá? Tá. E eu vou te explicar, que é o que você pode com certeza enfrentar aí na sua vida. E vai. E como vai? O grande detalhe aqui desse desvio ser alto é esta coisa aqui. Apesar de ter pouca gente, mas ela tem Essa cauda, né? Ele vai até. exatamente, essa cauda chata, esse rabinho chato aqui, ele vai te estragar. E aí, vamos colocar lá também. Depois vai virando PDF, a gente vai colocando na aula, comenta tudo direitinho. Agora o cálculo que eu queria fazer para você, que é o que você vai ver na sua vida. Então agora prepare-se para perder. Deixa eu ver. Desvio padrão errado. As pessoas vão calcular dessa forma aqui, tá? Ah, o que eu esqueci? Nesta. Como assim? Não tem nenhum laço aqui. Coloquei a vírgula aqui. Eu acho que. Sumário, função de sumário. Função de sumário, Eu, soma tá certa. eu acho que é só o parênteses antes do samba ali. Aqui, Não, em cima. aqui. Mas esse tá É, ligado com esse. Nossa, peraí. Peraí. Esse aqui tá fechado com esse aqui, ó. Tá vendo? mas você vê que ele não tá nem É engraçado, azul. o primeiro ele não pega em azul, não sei porquê, que nem esse aqui, ó. Esse Tá. daqui, ó. Mas STD tá certo. Tá, ó. Esse cara tá fechado com esse. Acho que agora. É diferente, então. Então, teoricamente ele faz. Vamos ver. Não, não fez. Caralho, qual que é o seu problema? Bichinho chato. Erro de laço. Não é aqui o problema, cara. Agora foi. É, foi porque eu tirei a colinha de código.
Você comentou ela, né? Ah, deixa eu ver uma coisa então aqui, já que ele tá enchendo o saco, vamos colocar aqui T1 ponto líquido bruto. A gente tem essa variável calculada já lá. Agora tende a rodar. É, só se isso aqui tiver, só que tiver muito grande também. Talvez, vamos tirar também. Limitações de. Foi. Olha! Percebe a diferença? Sim. Vamos fazer muito isso aqui, tá? Desvio padrão da Des- média da medida calculada? Sim, sim. Sim, 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 senhor. Sim, 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 senhor. É, realmente é bem diferente. E você vai ver muito. E o pessoal toca pra frente. Porque ninguém. É muito difícil alguém que faz propagação de erro. Alguém que viu propagação de erro na vida. Caramba. É, pois é. Dolorido, mas é real. Se você usar esse cara aqui, você não responde nem isso aqui, ó. Não, acho que nem Você não o. responde essa cauda, assim, entendeu? Sim. É, porque ele teria que estar coberto em alguns desvios padrões, né? Exatamente. E isso aí você não responde. Eu pensei mais no boxplot. Falei, caramba, cara, com 0,03, É você outra olha, forma de pensar, ó, perfeito. Você não pega bosta nenhuma. você teria o quê? Uma linha, né? Quando você for ver lá o intervalo dele, vai estar. Exatamente. Tanto que foi na aula 7 que a gente viu o boxplot, né? Histograma, histograma, Foi. histograma. A gente viu ele como série temporal, né? Ah, aqui. Ó, vou pegar ele aqui que já tá pronto. Vamos ficar digitando tudo de novo. Eu acho que tem um. Ah, não, não tem não. Da Ó, relação. aqui a gente pega. O que a gente tá querendo ver? Valor líquido bruto, né? Esse Isso. aqui. A gente pode pegar. Vou fazer esses títulos aqui para não ficar escrevendo nada. E nem isso aqui. Deixa eu ver se ele roda assim. Não quero colocar categoria, nem grupo, nem porra nenhuma. Só o valor total. Tá aí. Boxplot do valor líquido. Da relação líquido bruto. Líquido bruto, né? Eu Exatamente. achei. Exatamente. Então, assim, ele é pequenininho. É. Aqui. Eu achei que fosse maior. Mas também faz sentido pela concentração de. Tá todo mundo numa coisa só. Só que a Sim. grande questão é esse cara aqui, ó. Quantidade de outlier. Exatamente. Olha que interessante onde está a média. Eles puxam pra cima, né? Está exatamente em cima do. Do terceiro quartil. Exatamente, do terceiro quartil. Por isso que, fazendo a propagação de erro direitinho, ele está levando em consideração quem? Isso aqui, ó. Todo mundo, né? Tá vendo como isso aqui te engana com relação à sua distribuição? Sim. Quer dizer, a média A média, engana. O box plot.
O que eu tô querendo falar é o seguinte, quando te engana. Se você levar em consideração essa medida relativa, falar que isso daqui está relacionado com a sua variância, tá errado, Sim, verdade. entendeu? Porque esses caras aqui, ó, que vai levar, que vai puxar sua variância para cima. Sim. Então, esse box plot aqui, ele acaba funcionando bem. Então, voltando lá nos fundamentos, né? Ele funciona bem quando, e dá para falar bem de desvio padrão, ou então numa relação dele com relação a outras coisas, quando você não tem uma medida calculada. Que no caso, essa Sim. relação líquido bruto é uma medida calculada. Se ele é uma Uhum. medida calculada, você tem que fazer a propagação desse erro, Entendi. entendeu? Caramba. E aí, fazendo a propagação desse erro, a coisa fica diferente. E aí, onde que eu tô querendo chegar com o senhor com relação a tudo isso aqui que a gente está vendo hoje? Porque o que acontece? Quando a gente fez isso daqui, ó, eu vou tirar isso aqui, vou tirar isso aqui, e eu fiz uma conta aqui só para ficar mais fácil, chamado safra ano mês, que dá para usar mais padrão, você já deve ter visto. Deixa eu abrir a coisa aqui. É isso aqui. Safra no mês é o ano e depois o mês, tá vendo? Sim. Eu calculo isso aqui de uma maneira muito assim, ó. Eu pego o ano da data, multiplico por 100 e somo o mês da data. Tá vendo? O ano. Por exemplo, vou pegar aqui para você ver. O ano dessa data aqui é 2017, Tá. tá? Então eu vou pegar aqui, ó, 24 de 12 de 2017, tá? Ah, entendi. Para ter dois Entendeu? zeros e aí você soma Exatamente. as duas casas do mês. Para Entendi. ano, mês. Então aqui eu tenho 17 de 12 de 2017, acho que era isso, né? Então no caso aqui, quando eu pego o ano aqui dessa data, vai ser 2017, oh, cacete, vezes 100, mais Uhum. o mês que é 12. Então isso aqui ficaria 2017 com 2 zero mais 12. Isso aqui ficaria 2017, 12. Perfeito. Entendeu? Quando Entendi. eu não sei se você já viu algumas coisas que traz assim, ó, o ano, o mês e o dia. Já. Já? Aí eu vou te mostrar aqui como fazer isso. Também eu faço dessa forma. Uma conta matemática. A vantagem é que vira um número, né? Fica 2017, só que agora ao invés de vezes 100 é 10 mil, Uhum. mais 12 vezes 100, mais o dia, que no caso é 17, Entendi. tá? Então você teria aqui 2017, 1, 2, 3, 4, mais 12, 1, 2, mais 17. Para que você soma tudo, isso aqui ficaria 2017, 12, 17. Ser um número é importante, né, nessa situação. Se é para mim fica porque fica fácil de fazer o gráfico. Ele entende como um número ao invés de ser uma string. Aí ele É, calcula melhor. Só por isso. porque eu pensei que dava para fazer também pelo cat, né? Você colocava um put, Concatenar, pode ser. o put ele transforma, né, o string em numérico, o input, enfim. Também, pode ser. Mas, É outra forma de fazer. Funciona. mas eu entendi também que às vezes pro gráfico ele vai querer grupar. Mas é que eu fazia bastante dessa forma aqui. Aí já vi o input fazendo, ele fica um código maior e eu jogava dessa forma aqui e sempre funcionou para mim. Ah, Mas perfeito. é só uma maneira de fazer. A sua também funciona bem. Funciona direitinho, na verdade. Funciona da mesma forma. Vou fazer esse gráfico aqui para depois te mostrar um problema ali em cima. Que aí é uma coisa que a gente vai ter que pensar para fazer.
Ele foi. Ó, olha só. Pelo líquido bruto, tá. Quando você pega essa relação mês a mês, cara, Que doideira. pois é. Se a gente tivesse mais tempo, a gente podia ver se isso era um padrão, né? Ah, se tivesse uma série temporal maior, você tá falando? É, exatamente. Sim, sim, exatamente. Que olha que doideira. Ele. Fica até difícil de explicar uma coisa dessa. Significa que em 2 meses da vida aí, ele variou mais a proporção de líquido sobre bruto. E E se aí variou implica em mais. tudo, né? Vai implicar na margem, vai implicar na porra toda. Se você fizer pela margem, então é mais desesperador ainda, porque foi uma coisa que eu tava fazendo. Porque onde eu tava querendo chegar com. Pode falar, desculpa, eu tava te Não, interrompendo. desculpa. Que isso? Pode falar. Porque o que que acontece? Quando a gente começou a calcular, falei para você, ó, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma conta, que é uma conta dessa regressão, uma regressão assim, ó. Só para a gente ter uma ideia aqui. Isso aqui essa regressão ela é bonitinha, né? Aqui é VL líquido. Vou tirar isso daqui. Que esse cálculo aqui. Calcular ali, a vantagem do Proc Reg ali é que ele te dá mais gráficos para análise. Ele já está embutido nesse Proc dele aí. Só por isso. Mas ele faz a mesma coisa que o outro faz. Que- Cara, pode ser que nesses meses, se bem que a gente não faz nem ideia, mas a taxa seja menor, e aí por isso que a proporção é mais variável, mas não também, né? Talvez para alguns produtos. Hum, pode ser. Pode ser mês de promoção. Mas o mês de promoção, ele diminuiria, tá certo? Teria mais. Mas você viu que quando você plota por mês, fica chato, fica uma desgraça. Sim, sim. Por que que eu tô falando? O que que eu tô querendo dizer? Eu tô querendo dizer o seguinte: a hora que isso aqui ele terminar de rodar, ele dá um coeficiente de correlação maravilhoso, tirando um detalhezinho ou outro, né? Que a gente já chegou Uhum. até ver. Pronto, calculou. Ele dá um coeficiente de correlação muito bom. Que ele tem o coeficiente de correlação. Onde que ele coloca aqui? R quadrado. O valor intercepto tá aqui, ó. Então, onde que a gente calculou aquela hora. Ah, ele deixa aqui embaixo. Tá aqui. Olha só. Olha o R quadrado dele aqui, tá vendo aí? Sim, Ó, olha o tamanho, olha que coisa. Você fala que é maravilhoso, não é? pois é. Quando você calcula para toda a série. Para toda a série é lindo, né? Você fala assim, vamos Sim. fazer um Agora, tratamento para esses caras aqui, a gente tira quem tá fora dos limites de previsão aqui para 95% do intervalo, tal, tira esses caras e resolve. É isso que dá. Só que aí, quando você vem para cá, esse gráfico aqui é o gráfico do resíduo, tá certo? O gráfico do resíduo ele tem um problema aqui. O problema que ele tem aqui esse estouro aqui,
tá certo? Nossa, ele. Que vai estar relacionado com esses caras aqui, Uhum. tá certo? Só que muita gente muito abaixo aqui do zero. Sim. Então esse é outro problema. E que dá para ver aqui, tá vendo? Olha o Uhum. residual como tá. Tá vendo aqui? Mesma Sim. coisa, tá? Ah, mesma coisa aqui, todas essas ideias aqui, eles, quando ficam dessa forma, eles dão, significa que não está muito legal o modelo. Ou seja, o R quadrado parece ser bom, mas quando você começa a olhar outra coisa, e qual que é o problema Uhum. disso? O problema disso é o seguinte, meu amigo, tudo depende do que você está fazendo, né? Como eu costumo dizer, se você está trabalhando num lugar onde que o pessoal olha o R quadrado, acha maravilhoso, está mais acostumado a trabalhar com média, você precisa entregar um negócio rápido, você entrega o negócio e fala para eles, ó, temos um problema futuro, se os caras estiverem preocupados, eles vão querer averiguar mais. Alguns outros não, tá? Tá. Esse é um real, nua e crua verdade sobre o mercado. É essa. Aí, ainda mais se dependendo de onde for, que é tudo startup, que o negócio é tudo correndo rápido e vai melhorando assim, então tá com o pau. Aí, a questão ela é o seguinte: olha isso aqui. Eu vou tirar aqui. Tá vendo aqui safra no mês? Sim. Eu vou colocar agora, ele vai fazer a mesma predição pra gente do líquido bruto, só que eu vou pegar somente para esse mês aqui, para janeiro de 2018, ou seja, eu só vou pegar os valores relacionados a janeiro de 2018. Tá. Que Então, é um daqueles meses que tem isso, alta exatamente. variação. Exatamente. Eu vou rodar esse aqui primeiro, vou pegar esse gráfico, eu já devia ter feito isso, esqueci. Vou colocar lá no coisa, para daí ficar fácil para a gente voltar para comparar. Ah, ontem eu gravei uma outra aula. Eu vou terminar de editá-la, eu vou colocar lá. Essa aqui é a 10, a 9 já tá pronta. Tá até no. Ah, tá. Tá até no. Acho que eu vi. No, Tu fez no uma live Doodle. ontem, né? Isso, exatamente. Aí eu peguei e fiz uma live. Eu tinha colocado É, as suas aulas, para não perder o costume de toda terça-feira fazer, uhum. então Não, eu legal. fiz Eu vou dar uma olhada nela também. aqui. Ó, a gente está pegando exatamente esse senhor aqui, Uhum. tá? Aí que vamos lá, vamos para a dor. Agora a gente vai fazer esse cara, somente por um mês. É, vai dar 70. Você chuta 70? 60, 70. Entre 60 e 70? Beleza. É, Show. 60 e 70. a variabilidade daquela. Difícil, né? Traçar uma reta. 60, 70. Mas bem. Na outra, a gente estava usando um outro modelo. Esse é muito legal. Ele já traz os gráficos de resíduo. Sim. Muito bom ele. Ele é para. Esse proc reg é para fazer regressão. Uhum. Bem legal. Ó, Ah, eu é, tenho fui. 92. Uhum. Tá vendo? Sim. Ele tá bem bacana, não tá ruim. Verdade. Eu imaginei ele bem pior. Vamos pegar. Porque o que a gente tá fazendo aqui? A gente tá. Ó, o gráfico de resíduo, tá essa desgraça toda, né? E aqui também, mas enfim. A gente tá olhando isso daqui, tá? Esse é o Uhum. grande detalhe, tá certo? A gente tá fazendo. A Certo. gente tá levantando e vendo as proporções entre o valor líquido e o valor bruto. Uhum.
Legal. Só para você ter uma ideia, isso aqui é de janeiro de 2018. Certo. Ó, 074228. Não vai aqui. Não, não foi aqui, deixa. Deixa. Senão eu vou fazer bagunça. Eu te mostro. Onde estávamos? Aqui. Voltando aqui. Vamos lá. Agora. Então, imagine assim. Onde que eu estou querendo chegar? Deixa eu dar uma organizada aqui com você onde que eu estou querendo chegar. A gente está querendo chegar ao seguinte. A gente está querendo chegar assim. Olha, quando eu coloco um valor bruto numa mercadoria, porque essa questão de você fazer a seu orçamento, quando eu coloco o valor bruto lá na mercadoria, eu quero saber como eu faço para estimar o valor líquido, a margem e a taxa. Certo? Certo. Isso aqui, essa é a grande questão. Então, assim, você fala, eu posso tirar a média desses caras, ou eu posso fazer uma regressão e pegar o coeficiente da regressão de cada um deles, e pegar no caso, essa função que eu tenho para cada um deles e resolver o problema. Ou seja, para cada um desses caras eu tenho uma função, conforme vai chegando o mês, eu vou colocando a função ali, eu tenho o que vai acontecendo. Tudo bem? No que eu estou falando? Tudo bem. Até aí, sacou o que eu estou falando? Saquei. Sacou, legal. Agora, olha isso aqui. É o Mi? Ah, tá. Nesse aí você está tentando prever com a regressão. A relação entre margem e valor bruto. Tá. Porque o valor bruto é uma função de três coisas, né? Ele é o Sim. líquido, mais a margem, mais a taxa. Certo. Aí tem até. Na aula que eu coloquei, que tá online lá, uma das coisas que eu mostrei é: será que dá para fazer uma regressão multinomial, polinomial, como fala? Uma regressão múltipla para ele? Na de ontem? É, Ah, tá. a de ontem. Será que fica interessante fazer uma regressão múltipla para ele? A gente faz agora aqui, você vai ver que interessante que é. Mas o que eu ia falar para você é o seguinte: quanto você acha que dá quanto você acha que dá aqui? A R quadrado? Nossa, não sei. 34. Horrível, né? Horrível. Que... E é estranho, né? É que bosta! Essa é a frase. É que bosta! Entendeu? É É um que estranho, inferno, mano. cara. Entendeu? Porque esses são os pontos assim que eu sempre fico me pegando. Vamos fazer machine learning. Cara, resolve uma desgraça dessa. É. Sabe? É difícil pra caramba, cara. Você fica que nem maluco indo atrás de coisa pra tentar resolver. Ó, e quer ver? Eu vou fazer o box plot agora dessa margem pro valor bruto. Eu chamei MBR. E não é só, quer ver? Cara, foda, bicho. Foda pra caramba. Mas é um. Putz. Droga. Deixa eu colocar uns. Não, acho que foi. Não, ele foi, mas ele ficou com o nome errado. Ah, tá. Nossa senhora. Ó, é similar. Sim. Tá vendo? Ele é similar
ao outro. Só que lá, quando você faz para o valor líquido, ele é maravilhoso. Quando você faz para margem, É. ele é terrível para esse mês aqui. Para esse aqui vai ser a mesma coisa. Sim. E aí eu achei que para líquido ia pegar também. Vendo? Agora aqui, ó, de repente, vamos colocar 18,3. Esse aqui, de repente, fica uma coisa mais interessante. Aqui. Vamos pegar agora. Cara, isso aqui é muito legal. Dá trabalho pra porra, mas é legal. O que a gente ia pegar agora? A gente fez pro mês. Fez 3, né? Vamos ver agora se esse mês 3 ajuda nós. Ah, ajuda. Ele vai estar mais bonitinho. E assim, é super interessante, porque o valor líquido tem um padrão parecido Sim, e dá uma correlação, e dá um coeficiente bacaninha, dá uma relação bacaninha, com um coeficiente de correlação bacana, o R2 todo mundo fica feliz, bate palma, chega nesse daí desespero. E o problema, essa é a margem sua, sim. entendeu? É isso que, esse é o dinheiro em cá, esse é o dinheiro final, Então, o que você falou faz todo sentido de ser um entendeu? mês de descontos mesmo. Ele reduz a margem dele para em algumas categorias, talvez, e fica aquela miscelânea de. Para tentar vender, É, sabe? Ele para tentar vender. Ó, março, 0,98. 0,98. Aqui, ó, um R quadrado, tá vendo aqui? Sim, Aí fica perfeito, ficou maravilhoso. Ou seja, janeiro e fevereiro, o que eles fazem é mês de promoção, é, reduzir a margem e simplesmente ter caixa. sim, sim. E aí por quê? Porque nos Estados Unidos, janeiro e fevereiro, É além de inverno. ser pós as festas, né? Você tem pós-festas, você tem inverno. Sim, eu pensei nisso também agora. Falei, caramba, janeiro o cara tá fazendo promoção, ele tá lascado. Você tem, Mas é o contrário. você tem o pós-festas e você tem lá inverno. Aqui não é muito diferente também, né? Você tem pós-festas aqui, janeiro e fevereiro são 2 meses ruins. Então, muitas vezes o cara prefere ter um caixa girando, que é o que Uhum, mostra isso aqui pra gente. sim, do que ter margem. Exatamente. Agora, é que a gente não tem esses dados, mas um dado bacana seria de 2020. Sim, se repete, né? Se acontece a mesma coisa, O que eu pensei foi no Covid mesmo. nossa senhora. Entendeu? Entendi. Aí, se a gente ia ter esse box plot aí para todos os meses. Se a lógica for a mesma. Porque essa é a questão. Exatamente. É isso aí que você falou. E ó, e você percebe aqui que ele tem. Ó, tá vendo que aqui a margem dele ficou negativa aqui, ó. Sim, Isso aqui é totalmente fluxo de caixa, tá vendo? O cara preferiu ter fluxo de caixa, ou seja, eu vou tomar na cabeça, mas pelo menos eu tenho um dinheiro que entra para conseguir fazer girar, tá? Tá muito vamos aqui ver. mostrando isso. É muito louco. Muito, muito louco. Mas mostra muito bem isso aqui, ó. Ah, tá bom. Então, aí você tem as tarefas de sexta-feira e tal. O que vai acontecer, Felipe? Para a gente conseguir montar uma previsão disso daqui, a gente vai ter que montar uma previsão mês a mês, como você está vendo aí, Uhum, tá? Aí, o desafio que vai ser, mas isso daí a gente vai fazer a semana que vem com mais calma, tá? Porque tá, o grande detalhe aqui vai ser o seguinte, é ver como que se comporta o valor bruto ao longo do tempo, tá? Somente o tá. bruto ao longo do tempo, para a gente pensar como a gente pode
fazer uma projeção somente de valor bruto ao longo do tempo. Depois, com cada reta, né? Porque daí você tem cada coeficiente, você tem cada função matemática para cada uma dessas coisinhas aqui. Para cada uma dessas daqui, você aplica o futuro e ele vai, então, dando o valor líquido, a margem e a taxa. Entendeu o que eu tô querendo dizer? Não, pera. Acho que. Eu tô querendo dizer o seguinte, como que a gente vai ter que fazer uma previsão dessa? Então, primeiro, a gente vai ter que fazer a previsão somente para valor bruto. Certo. Depois, a gente faz a previsão, isso aqui mês a mês. Uhum. Mês a mês. Não sei se tem hífen agora, se tiraram o hífen. Mês a mês. E montar o futuro. Só que esse futuro que a gente vai montar aqui, a gente vai montar com cenários. Futuro. Quais são os cenários? Cenários de inflação. Tá certo? Porque a inflação é embutida num valor bruto. Tá. Entendeu? Então a gente monta um cenário de inflação. Tá? Montar futuro com cenários. Então, por exemplo, a inflação tipo 1, B, inflação tipo 2. E C, cenário catastrófico. Cenário catastrófico, isso aqui só é visto dentro de banco, tá? Mas a gente faz a gente coloca um cenário absurdo só para ver como que acontece. Catastrófico. Aí depois a gente faz a previsão mês a mês para cada função de valor líquido, margem e taxa em função do valor bruto. Porque daí com essas funções aqui que a gente tendo esse cara propagado, a gente joga esses caras propagados em cada função para cada mês e a gente tem o valor de cada um deles. A gente tem o valor líquido, bruto e margem. Entendeu? Entendi. É isso que a gente vai fazer. Tá? Aí a pergunta é a seguinte. Então aqui, aí eu vou te mostrar essa pergunta agora aqui para a gente já encerrar esse assunto. Está na aula anterior lá, que lá eu explico direitinho. Que é assim, por que não fazer uma regressão linear múltipla do tipo VL bruto é igual. E aqui, para não ficar escrevendo alfa, beta, gama, eu vou escrever Margem, taxa e líquido, né? isso. Ou seja, por que não escrever assim, ó, um coeficiente. Escrever do jeito que. Essa porra desses matemáticos gostam. PL bruto é igual a um beta 1 vezes valor líquido mais beta 2 vezes margem mais beta 3 vezes taxa mais beta 4 que é o interceptor mais erro. Por que não fazer desse jeito aqui? Tá? Uhum. Essa é a pergunta. Aqui que eu já vou te responder porque com o seguinte cálculo. Olha que interessante. Vou pegar esse cara. A pergunta que a gente está falando é assim, ó. Por que eu não calculo isso
assim, valor líquido, margem e taxa. Certo? Certo. Isso aqui você já respondeu, acho que a gente já respondeu na aula da semana passada, mas vai ser interessante ver. Teoricamente, ele vai calcular o beta 1, beta 2, beta 3, o beta 0, o beta do cacete todo aí, né? E vai, Uhum. o que são os coeficientes, ele vai calcular todos os coeficientes para mim, teoricamente, não é? Olha, ele vai tentar, né? É isso que ele vai fazer, ele vai calcular os coeficientes. E seria maravilhoso. Você falou, maravilhoso. Por que eu vou ficar calculando se eu tenho esse negócio todo aí, sendo que eu tenho esses coeficientes, então eu resolvo dessa forma? Eu posso fazer isso. Não seria mais fácil, eu teria uma função só, teria o coeficiente, os betas da vida aí, eu tenho como que são as correlações entre cada um deles, né? Líquido margem, margem e o bruto, e taxa e coisa, e resolveria o problema. Certo? O único problema é que quando você faz isso, ele te dá isso aqui, ó. Esses são seus betas. E um. E o interceptor é zero. Você concorda que isso aqui é 10 elevado a menos 11, Sim, né? Isso aqui é zero. Certo? certo. Que Então não doideira. tem, então não tem como fazer função. O resíduo tá maravilhoso. O resíduo é zero. Tá vendo? Sim, espelha. Ó, resíduo zero. Tem zero. Isso que é precisão, né? 10 a menos 10, né? O SAS também, né? Chato, hein? Resíduo, todos os resíduos aí do valor líquido da margem, valor líquido da margem, tudo em zero. Tudo show de bola com relação à previsão. Mas Aqui e não, a reta? aqui não tem como ter uma reta, porque você tá falando de uma coisa com 4 dimensões, então você não vai ter uma reta, né? Não tem como, né? Tem uma reta. Ah, tá, Tá certo que tem 1, 2, 3, né? Mas sim. pois seriam 4 dimensões, aqui não, a gente não tem como calcular, não tem como mostrar isso aqui. Tá certo? Então Uhum. você fala assim, caramba, não é uma bosta, não tem como usar. O R quadrado deu 1. Dá para desconfiar. Aí por quê? Vos pergunto. Você tem resposta? Tô pensando aqui. Eu acho que é por uma razão, mas eu não sei expressar isso. Mas é porque um é feito do outro. Não é por isso não. Não, então não. Não, é simplesmente porque o valor bruto é a soma dos três para todo mundo. Não, mas foi isso que eu falei. Um é feito dos outros. O valor Ah, bruto. tá. Então tá certo. O que eu tinha entendido é que você tinha falado assim, ó, a taxa é feita do valor líquido, entendeu? Não Não, é não. feita do outro. O valor bruto ele é os outros. Ele é um componente. Ele é Como é que eu posso composto dizer? pelos outros. Exato. É Ele isso. é. E aí não tem como você fazer uma regressão se ele é o. Ele consome as outras variáveis. Exatamente. Exatamente. Quando você faz a composição dos três, ele é ele mesmo. E aí, o que, que eu fiz? Antes de fazer a regressão, eu fiz uma conta simples. Eu somei o valor líquido, taxa e Ah, margem e chamei de valor bruto conferido, tá vendo? sim, sim. E pedi para ele simplesmente dividir o valor Dividir. bruto conferido pelo valor bruto que eu tenho. Todos eles deram Sim. 100%. Fiz um histograma, todo mundo deu 100%. É, isso daí eu vi. Isso daí eu fiz também, né? Ah, você Para fez? Ah, escrever o show de bola. relatório. Para escrever o relatório eu fiz também, estava na aula 7. Ah, Aí eu fui excelente. reproduzindo o código. Excelente. Essa é a questão. Ou seja, esse valor. E isso é legal entender. Isso é Sim. bem legal entender. Porque o que, que acontece? Por que, que a gente está calculando as coisas separadamente? Porque É não porque tem ela. como calcular todo mundo junto. Porque o valor bruto ele é composto pelos três. E tá tudo certinho aqui.
Sim, entendeu? Ou seja, está tudo bem discriminado. Essa variável aqui não é uma variável. Esse cara, o que eu quero dizer é o seguinte: esse cara aqui não é uma variável que ele pode ser muitas vezes a soma correta ou não. sim, não, ele é sempre a A soma. soma bonitinho. Então tá Sim. tudo muito maravilhoso. Então, a gente pode seguir nesse sentido dois caminhos, né? O primeiro é prever só o valor bruto, ou prever cada um dos componentes e somar eles. Prever cada um dos componentes e somar eles. Não? A gente pode fazer e ver se dá e ver o que acontece. Componentes que eu digo do valor bruto, né? Seria o que? O Sim, líquido, a taxa e a safra. sim, sim, é uma ideia. É uma ideia. Mas, Eu acho que é uma ideia até legal, porque a gente pode comparar as duas metodologias. sim. Entendeu? Uhum. Dá para É, o comparar difícil. as duas. Não, qual que é a pergunta que você fez? Se é difícil? Não, difícil é, porque são três retas, cada uma com o seu próprio R quadrado, e a gente vai extrapolar todas elas em algum valor e somar ele esperando. Então é difícil, mas dá para fazer.